Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui nesse dia para estudarmos juntos, mais uma vez, a Palavra do Senhor, essa escola dominical que é abençoada, que ela atinge a todas as faixas etárias, que alcança todas as pessoas, e eu tenho certeza que será mais um dia abençoado de estudos, eu tenho certeza que será de grande proveito para a sua vida, assim como tem sido para a minha vida, estudarmos hoje, na lição de número 8, sobre o profeta menor, né? Nós estamos estudando os profetas menores aí do Antigo Testamento, e hoje especificamente sobre o profeta Naum. E o título da lição é Naum, o Deus de misericórdia e justiça. É interessante que não somente é um profeta menor, mas talvez é um livro muito pouco conhecido, né? E hoje Deus nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui aprendendo então sobre o profeta Naum, nessa que é a maior escola que existe, que é a escola bíblica dominical. E aí a gente pode se perguntar, olha a importância da escola dominical. Quando talvez que nós teríamos oportunidade, ou você que está aí participando, está estudando conosco, quando que você teve a oportunidade de se aprofundar, de estudar um pouco mais sobre o profeta Naum? Nós provavelmente nunca vimos muitas pregações dos nossos cultos sobre o profeta Naum. Mas nós vamos ver que faz parte da palavra de Deus e é maravilhoso e traz um profundo ensinamento para nós, para os dias de hoje, inclusive. Eu quero iniciar fazendo uma oração para nós introduzirmos esse estudo, aprendermos um pouco mais aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Amado eterno Deus, eu quero aqui te agradecer pelo dia abençoado, pela oportunidade de estarmos estudando a sua palavra, Deus. Pai, que através da tua palavra no profeta Naum, nós possamos aplicar, ó Deus, nos nossos corações, nas nossas vidas, o teu querer, a tua vontade. Abençoa poderosamente a cada pessoa que está participando, ó Deus, dessa escola dominical. Aqueles que não puderam estar presencialmente na igreja, que agora estão participando juntamente conosco de forma online. Que o Senhor possa estar entrando em cada casa, em cada vida, abençoando poderosamente, transformando situações, ó Deus. E que esse ensinamento entre nos nossos corações, nas nossas mentes, que possa fazer mudança. É o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, quero fazer um agradecimento aqui, mais uma vez, ao pastor Moisés. Em primeiro lugar, a Deus, já oramos agradecendo. A Deus pelo dia, autor da vida, nosso soberano rei. Também quero fazer menção de agradecimento ao pastor Moisés pela oportunidade de estarmos aqui juntos, estudamos a palavra de Deus. E não somente ao pastor Moisés, mas estendendo o meu abraço também, meu agradecimento a todos os irmãos que estão envolvidos, direto ou indiretamente, na Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando poderosamente, né? Bom, meus irmãos, a lição de hoje, dando sequência ao nosso estudo, no domingo passado nós tivemos a oportunidade de estudar sobre Miqueias, e no próximo domingo nós teremos a oportunidade de estudar sobre o profeta Abacuque. Talvez uma mensagem mais conhecida, um texto mais conhecido, mas de igual modo hoje, de extrema importância, o estudo de hoje vai ser sobre o profeta Naum. E o texto áureo, talvez você que não teve a oportunidade de conhecer ainda sobre o profeta Naum, são apenas 3 capítulos, eu te convido a ler esse livro também, se aprofundar nele, entender a mensagem de Deus como forma complementar ao nosso estudo aqui de hoje. Bom, o texto áureo fala para nós que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. Então o próprio profeta está dizendo que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Se a sua confiança está depositada em Deus, Deus sabe disso, Ele te conhece. Verdade aplicada. Quando estamos no centro da vontade de Deus, sua proteção e sua justiça estão sobre nós. Então, meus amados, o segredo é estarmos no centro da vontade de Deus. A Bíblia nos relata em Salmo capítulo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E a verdade aplicada está justamente indo de encontro, fortalecendo esse entendimento. Por quê? Quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos debaixo da onipotente mão de Deus,
habitando debaixo da potente mão de Deus. A sua proteção e a sua justiça estão sobre nós. Se estivermos centrados em Deus, se estivermos confiando a nossa vida em Deus, a proteção e a justiça dele estará sobre as nossas vidas. Maravilhoso isso, né? Objetivos da lição. Nós vamos passar sobre 3 objetivos e esses 3 objetivos vão estar inseridos nos tópicos que nós vamos estudar. O primeiro objetivo é apresentar o cenário da mensagem de Naum. Conhecermos um pouco do contexto histórico, quem foi o profeta Naum, onde ele profetizou, a quem profetizou. O segundo objetivo da lição, falar acerca da bondade e da ira de Deus. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. A sua justiça também ela é exercida sobre aqueles que não se voltam para Deus. Terceiro objetivo da lição, extrair lições do livro de Naum para os nossos dias. Como assim para os nossos dias? Um livro escrito há tantos anos atrás, especificamente para uma nação? Sim. Ela é voltada também, uma mensagem profética, também voltada para os nossos dias. E muito contextualizado com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Né? Nações se julgando poderosas, pessoas se julgando poderosas, e Deus que nunca perdeu o controle de nada. Tem o domínio e tem o controle de todas as coisas. E a seu tempo, ele pode mudar toda e qualquer situação. Esse é mais um objetivo da lição. Bom, o texto de referência está em Naum capítulo 1, que fala o seguinte: peso de Nínive, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e depois o 7. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O que acontece? Naum é proveniente de uma cidade chamada Eucós, e o capítulo 1, versículo 1 já chama a atenção do peso de Nínive, ou seja, o julgamento contra Nínive. Né? Sempre que a Bíblia fala sobre peso sobre determinada nação, sobre determinado povo, está querendo dizer sobre o julgamento de Deus sobre aquele povo, ou seja, a correção de Deus para aquele povo. Literalmente, julgamento. E é interessante que o livro fala da visão de Naum. Nós vimos no capítulo, na lição 1, na primeira lição desse trimestre, que Deus ele se revelava para os profetas de diversas formas. E uma das formas que Deus se revelava era através de visões. E aqui o próprio Naum relata que é o peso, ou seja, a justiça de Deus, a condenação de Deus sobre Nínive, através de uma visão que Deus deu a Naum. Versículo 2: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então é interessante, meus amados irmãos, às vezes a gente pode achar um pouco pesado uma palavra dessa, né? Deus vinga, Deus é cheio de furor. Mas não é a mesma Bíblia que fala que Deus é amor? Sim, Deus ele é amor, né? Mas Deus ele é justo. E a justiça de Deus faz com que nós lemos aqui no versículo 2 que ele toma vingança e é cheio de furor. Mas furor contra quem? Contra aqueles que são seus inimigos, aqueles que se levantam contra Deus. Versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se. O que significa isso? Deus é longânimo. Deus ele vai dando chance, oportunidade às pessoas se arrependerem, das nações se arrependerem. Mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. Deus ele é amor, mas ele é justo. Deus ele é amor, mas ele não tem o culpado por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. O que essa figura de linguagem está representando para nós? Que Deus ele é tão grande, tão extremo em força e poder, que é como se as nuvens fossem o pó apenas dos seus pés. E o versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E a pergunta que surge para nós nesse momento é: aonde está sendo posta a sua confiança?
Se a sua confiança está sendo posta em Deus, você é conhecido de Deus. Mas se a sua confiança está sendo posta nas coisas desse mundo, nas coisas, nos poderes, nos prazeres que esse mundo pode oferecer, é necessário ter cuidado. Porque Deus ele é amor, mas Deus também ele é justo. Amém? Bom, o esboço da lição é: o tópico 1 vai falar do cenário e mensagem do profeta Naum. O tópico 2, a bondade e a ira de Deus. O tópico 3, Naum para hoje. Bom, sem perda de tempo, vamos falar um pouco sobre a introdução. A mensagem do profeta Naum é que Deus detém o controle da história. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque nós vemos isso em várias passagens bíblicas e Naum novamente vem reforçar esse contexto. O Senhor contém o controle da história nas suas mãos. Tudo está debaixo do poderio de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Até mesmo aquelas situações que nós pensamos, olha, mas isso saiu do controle de Deus. Na verdade, não saiu. Deus continua com o controle de todas as coisas. Nós vamos entender isso já já nessa lição. Mesmo nos tempos, ele trará justiça e esperança em todo o mundo. Mesmo nos tempos mais sombrios da história. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque nos momentos mais sombrios, mais dificultosos da história, Deus permaneceu com o controle de todas as coisas. E aí a gente pode entender, é interessante, que mesmo nos momentos que Israel estava afastado de Deus, distante da presença de Deus, Deus permanecia com o controle de todas as coisas. E aí nós podemos ver Israel, por exemplo, se nós pegarmos o Reino do Norte, quem foi o Reino do Norte? Ele fez parte da divisão do Reino de Israel, quando já foi falado isso em outras lições anteriores. Quando Salomão morre, o seu filho assume o reino e causa uma divisão, e essa divisão faz com que Judá e Benjamim se dividissem em 2 tribos, ficasse com o Reino do Sul, capital Jerusalém, e no Reino do Norte as 10 outras tribos ficasse como Samaria como sua capital. Bom, esse Reino do Norte, ele foi destruído, ele foi encerrado, ele foi conquistado justamente pelos assírios em 722 a.C. Quando o profeta Naum está profetizando contra os assírios, significa, meus irmãos, que o Reino do Norte, as 10 tribos, já não existia mais como reino. Os assírios foram, conquistaram, dominaram o território, levaram cativos as pessoas que estavam ali para várias outras nações e trouxeram pessoas de várias outras nações para habitar ali em Samaria, a região onde era o reino de Israel, o Reino do Norte. Isso era uma característica dos assírios. Quando eles conquistavam outras nações, o Império Assírio, o que eles faziam? Eles pegavam pessoas daquela nação, por exemplo, tiraram os habitantes de Samaria e levavam para outros lugares do seu vasto império. E pegavam lugares de outras partes do império, de outras cidades, outros países, e traziam, por exemplo, para Samaria. Então nós temos a origem do povo samaritano. O que era a origem do povo samaritano que nós vemos na Bíblia? Os samaritanos justamente foi uma mistura de povos trazidos de outras partes do reino do Império Assírio para Samaria. E ali eles se misturaram, por exemplo, com o povo judeu da época, com os remanescentes judeus que permaneceram, e ali foi uma mistura de vários povos. Dessa mistura surge, então, os samaritanos. Bom, e nós vamos ver um tópico primeiro, para a gente entrar um pouquinho mais nesse contexto histórico. Fala o seguinte: o cenário da mensagem do profeta Naum. A profecia de Naum é um fôlego de esperança para Judá, que havia sofrido por muito tempo sob o domínio da Assíria. Vamos entender o seguinte, meus amados. O Império Assírico, o Império da Assíria, ele foi um dos grandes impérios mundiais. Se a gente voltar um pouquinho lá no livro de Daniel, nós vamos ver que na estátua de Daniel nós tínhamos lá a divisão de alguns impérios, tá? Império Assírico, Império Medo-Persa, Babilônico, e assim vai, o grego. E desses impérios mundiais, nós vemos que, na verdade, a estátua de Daniel ele começa a figurar de
Babilônia, do Império Babilônico para frente. Mas antes do Império Babilônico existia um grande império mundial que ele dominou toda a terra reconhecida. E esse império foi justamente o Império Assírio. Esse império, ele era tão poderoso, o Império Assírio, perdão, ele era tão poderoso, tão extenso, que uma das características desse império também era levar o medo para os outros impérios. Então, por exemplo, por que ele cresceu tanto? Nós vamos ver ao longo da história que ele conquistava uma terra e mesmo que ele não estivesse ali, às vezes, dominando todo o território, aquele império conquistado por ele já se tornava, por exemplo, pagador de impostos. Por que disso? Porque através desse imposto eles continuavam a manter o seu vasto exército e seu poderio bélico extremamente forte, as suas luxúrias, as suas riquezas. Nós já ouvimos falar sobre esse império. Quando? Quando nós estudamos sobre o profeta Jonas. Se nós pegarmos os profetas menores, as características deles principais, nós vamos ver Jonas e Naum falando sobre o Império Assírio. E é interessante que você pode estar se perguntando, bom, se Jonas profetizou em Nínive e agora vem Naum e também profetiza para Nínive, o que está acontecendo? Porque a mensagem de Jonas foi uma mensagem de confronto, que eles precisavam se arrepender, e nós vemos lá na lição de Jonas que eles se arrependeram. E ao se arrependerem, Deus tirou o juízo que estava decretado sobre eles. Eles não foram destruídos. E agora nós vamos ver um outro profeta, Naum, dizendo que vai haver uma destruição sobre Nínive. Existe um desacerto na palavra de Deus? Existe um confronto? Na verdade, não. Nós precisamos entender que Jonas profetizou mais de um século antes do que Naum. Nós não estamos vendo profecias no mesmo momento histórico. Vamos entender esse contexto histórico da Assíria. Jonas vai e profetiza lá em Nínive. Jonas se recusa no primeiro momento. Se a gente lembrar da história, nós vamos ver, da lição principalmente de Jonas, nós vamos ver que um dos motivos que fez Jonas correr de profetizar em Nínive foi porque eles eram um império muito cruel, eles eram muito cruéis, e eles perseguiam Israel. E o que Jonas queria? Que eles morressem. Jonas não queria que eles fossem salvos. E Jonas chega a dizer isso no seu livro, que Jonas sabia que Deus era um Deus piedoso, amoroso, e que tiraria a mensagem de juízo contra Nínive se ele se arrependesse. Jonas sabia disso. Então Jonas se recusou no primeiro momento a pregar lá. Nós vemos que Jonas vai, prega, aquela geração do profeta Jonas, os habitantes de Nínive daquela geração, se arrependeram. Nós vimos que o rei decretou que todos jejuassem, que todos se voltassem para Deus, se humilhassem. Aquela geração do profeta Jonas, ela verdadeiramente se arrependeu. E o que Deus fez? Aquela profecia que em 4 dias, que em 40 dias eles seriam destruídos, Deus retirou aquela profecia. Deus retirou aquele decreto de juízo contra a Assíria, contra Nínive. Por quê? Nínive, capital do Império Assírio. Por quê? Porque eles se arrependeram. Só que o tempo foi passando, meus irmãos. O tempo foi passando e aquela geração que se arrependeu, ela foi morrendo, as pessoas foram ficando para trás, foram nascendo novas pessoas. E a nova geração que surgiu se esqueceu de tudo aquilo. E ao se esquecer de tudo aquilo, eles voltaram a praticar as coisas erradas que praticavam antes de se arrependerem quando o profeta Jonas esteve lá. E ao voltarem a praticar as mesmas coisas erradas e perseguir outros impérios, e perseguir Judá, e perseguir várias outras nações, Deus agora levanta o profeta Naum para dizer, olha, vocês serão destruídos. Por quê? Porque Deus deu oportunidade através do profeta Jonas. Mas em torno de 130 anos depois, eles novamente estavam voltados para o erro. E ao estarem voltados para o erro, novamente veio o decreto da parte de Deus que eles seriam destruídos. Amém? Só para a gente se situar na história. Jonas vai, profetiza, o povo se arrepende. Passa esse período, passa essa geração, o povo volta a praticar as coisas erradas. E agora vem, 130 anos depois, o profeta Naum para profetizar para aquela geração,
para aquela geração de Nínive que eles seriam destruídos, porque eles haviam se voltado contra as coisas de Deus, haviam se voltado contra o povo de Deus, e eles eram um povo muito obstinado, opressor. Amém? Terminando o tópico 1, uma introdução ao tópico 1, a destruição da opressora assíria foi descrita pelo profeta de forma tão detalhada que traz ao leitor a impressão de algo já acontecido na época em que o livro foi escrito. Quando nós lemos Naum, tinha tanta riqueza de detalhe na visão que Naum teve, que a impressão que nós temos no primeiro momento é que já tinha acontecido e que Naum estava contando a história. Na verdade, não. Na verdade, Deus estava usando Naum para detalhar o que aconteceria com a Síria. E nós vemos ao longo da história, por exemplo, o Império Babilônico, né? Quando nós vimos que na mesma noite em que Deus deu a interpretação daquela mão que estava escrevendo na parede para Daniel, o império foi destruído. Naquela mesma noite ele foi invadido pelo Império Medo-Persa. Então nós vimos já acontecer na história decretos de destruição para vários impérios porque eles se afastaram de Deus, porque eles zombaram das coisas de Deus, porque eles perseguiram o povo de Deus. E Deus é justo. Na sua justiça veio o decreto, então, de justiça contra aquela nação. Bom, o tópico 1.1 fala para nós o seguinte: conhecendo um pouco mais o profeta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Naum. Já entendemos um pouco em que momento da história se situa, e vai dizer para nós o seguinte: a única informação concreta sobre o profeta Naum é seu nome. Não se sabe mais nada a seu respeito. É possível que Naum tenha sido contemporâneo, do profeta Sofonias, do profeta Jeremias e também do profeta Abacuque. Seu nome significa conforto, confortados, mas em relação a Judá, e não em relação a Nínive, que deriva do verbo arrepender-se. Esse homem de Deus ele é escrito como Eucosita, ou seja, um nativo da vila de Elcos. Existem muitas teorias sobre a localização desse local, mas não foi possível descobrir sua identificação geográfica. Então, estudando hoje, presume-se que ficava nas proximidades de Judá. Os historiadores, alguns apontam até que podem ser em 3 localizações. Alguns falavam que era perto de Nínive, outros falam que é da Galileia, porque Cafarnaum pode significar cidade de Naum ou aldeia de Naum. E outros, uma corrente de historiadores teólogos que mais é aceita, vamos dizer assim, é que era uma vila que ficava no reino ao sul de Judá, ao sul de Jerusalém, em Judá. Então essa é a teoria mais aceita de onde se localizava essa tribo de Elcos. Mas nós não temos uma precisão geográfica para afirmar foi em tal lugar. Tá? Acredita-se que ficava no reino de Judá, e que Naum, então, era um profeta do reino de Judá, ou seja, do reino do sul. Bom, o comentarista fala aqui que Naum significa muito provavelmente consolo ou conforto, né? E aparece somente no primeiro versículo desse livro, e lá em Lucas, capítulo 3, 25, com referência a um ancestral de Jesus, embora não se trate da mesma pessoa. Nós temos alguns historiadores que falam bastante de Naum, mas na Bíblia mesmo nós temos menos referência. Então, meus irmãos, é interessante que assim, nós não temos muita informação sobre o profeta. Mas o que mais me destaca é que, mesmo não conhecendo a fundo quem seja o profeta, em nada diminui a mensagem profética. Por quê? O profeta ele foi apenas um instrumento, mas a mensagem profética ela veio do próprio Deus. Nós precisamos ter isso em mente, que o profeta de Deus ele é apenas um instrumento. O que nós precisamos nos apegar é não no profeta, mas aquilo que vem da parte de Deus. E quando nós falamos da parte de Deus, da profecia, nenhuma profecia é maior do que essa aqui, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa é a maior profecia que nós temos. Essa é a maior profecia que sobrepõe a todas as outras profecias que Deus pode levantar profetas e falar conosco? Pode. Claramente, sem problemas. Mas nenhuma profecia é superior à palavra de Deus, porque ela vem do próprio Deus para nós. Bom,
O tópico 1.2 ele fala para nós sobre a mensagem do profeta. Então nós vimos que não temos muita informação sobre o profeta Naum, tá? Mas que nada diminui a sua mensagem profética, porque ela vem do próprio Deus. 1.2 A mensagem do profeta. A mensagem do profeta Naum, anunciada no auge do poder da Síria, é uma clara advertência à cidade de Nínive. Olha só que interessante. Quando o profeta Jonas foi profetizar, nós estamos falando de um grande império. Só para os irmãos terem uma ideia de como esse império perdurou ao longo da história, como foi um grande império, 130 anos depois a Bíblia vai destacar também que Nínive continuava sendo um grande império. E nós vemos claramente que esse grande império, por diversas vezes na história, eles perseguiram o povo de Deus. Nós já vimos que em 722 a.C. eles fizeram cativos e dominaram o reino do norte, Israel. Pouco tempo depois, alguns anos depois, eles tentaram fazer o mesmo com Judá. A narrativa histórica fala que e a Bíblia também relata que em torno de 46 cidades de Judá também foram conquistadas pelos assírios, mas com relação a Judá, Deus não permitiu que eles avançassem em relação a Jerusalém e a todo o império, e a todo o reino de Israel, o reino de Judá. Bom, 1.2 A mensagem do profeta. Então ela foi anunciada no auge do poderio de Nínive, da Síria. É uma clara advertência à cidade de Nínive sobre a destruição que eles experimentariam por causa das suas crueldades contra outras nações e a rebeldia de seus habitantes. Se para os ninivitas a mensagem era de juízo e de destruição, para Judá era uma mensagem de consolo e esperança sobre a intervenção de Deus em a favor do seu povo. Mas agora quebrarei o seu jugo e de cima de ti e romperei os seus laços. Eis que sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Isso foi escrito em Naum, capítulo 1, versículo 13 e versículo 15. Então, olha só que interessante. O profeta ele está dizendo, ele decreta uma mensagem de juízo contra Nínive, mas ao mesmo tempo traz uma mensagem de consolo e esperança para Judá. Está dizendo para Judá que ele pode novamente celebrar as suas festas, ele pode se alegrar, porque está chegando, eis que sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Ou seja, o juízo de Deus contra Nínive traria paz sobre Judá. Eles não mais seriam perseguidos por aquela nação cruel. E quando fala de crueldade, meus irmãos, só para os irmãos entenderem, uma das características também que nós já falamos, que era a questão do medo imposto às outras nações. Como que esse medo chegava às outras nações? Eles usavam de atrocidades com as nações que eram derrotadas por eles. Primeira coisa que eles faziam eram, por exemplo, fazer várias crueldades, furar os olhos das pessoas, levar as pessoas como cativos, com argolas presas ao nariz e presos, puxando pelas argolas com o nariz, como se fosse um gado, por exemplo. E várias outras, né? Mutilar as pessoas, fazer várias... Quanto às pessoas que eram conquistadas, eles faziam várias atrocidades. E isso causava um pavor muito grande nas outras nações. Isso assombrava as outras nações, porque eles pensavam, bom, eles são um império fortíssimo militarmente. Então, quando a Assíria se colocava contra alguma nação, automaticamente a população daquela nação que estava ali em conflito com a Síria já ficava toda temerosa, porque sabia o que tinha acontecido com outras nações. Que ninguém até então podia combater contra os exércitos assírios, que eles eram militarmente muito fortes. Bom, o comentarista coloca aqui no 1.2, um suplemento, que fala o seguinte: dos profetas menores, 2 se ocupam sobre Nínive, que nós falamos sobre Jonas, mais ou menos 760 a.C., e 130 anos depois, Naum. A mensagem de Jonas foi de misericórdia, a de Naum de condenação.
Jonas predisse a destruição de Nínive, a menos que seus habitantes se convertessem. Eles se converteram na época. Naum previu que a punição divina chegaria anos mais tarde, muitas gerações depois de Jonas. Falando humanamente, a predição de Naum era quase impossível de ocorrer. Humanamente falando, olha que interessante o comentarista coloca para nós. Era quase impossível de ocorrer. Por quê? Pois Nínive era a capital invencível de um império mundial. Humanamente falando, era praticamente impossível de acontecer aquela situação. Porque ninguém, em sã consciência, imaginava que aquele império poderoso poderia ser destruído. Tem um comentarista que coloca para nós, MacArthur, ele escreveu em 2015, ele escreve algo interessante sobre Nínive. Ele fala o seguinte: Nínive se orgulhava de ser uma cidade invulnerável, com muralhas com mais de 30 metros de altura, e um fosso, aquela água em volta das muralhas da cidade, de aproximadamente 50 metros de largura, com aproximadamente 20 metros de profundidade, ou seja, era muito difícil transpor aquilo lá. E era tão interessante que as suas muralhas não eram só altas, mas elas eram largas. E carros de batalha, de guerra, poderiam andar sobre aquelas muralhas. E em torno dessas muralhas, juntamente com essas muralhas, existiam mais de 1000 torres de vigilância. Então, só para os irmãos entenderem, qualquer nação que se dispusesse a invadir Nínive, por exemplo, ele teria que romper, passar por esse fosso, com 20 metros de profundidade, 50 metros de largura, destruir uma muralha que era tão larga que podia andar um carro de guerra em cima dela. E isso tudo sendo atacado pelo exército de Nínive. Por quê? Eles estavam em cima das muralhas, nas torres de vigia, atacando quem tentasse ainda chegar contra eles. Então, humanamente falando, isso era praticamente impossível. Humanamente falando, a profecia de Naum era impossível de acontecer. Mas o nosso Deus nunca perdeu o controle da história. O nosso Deus nunca perdeu o controle de nada. E o comentarista coloca aqui: todavia, como foi predito, a vasta nação assíria chegou à destruição completa, aproximadamente 100 anos depois que Naum profetizou. Então Naum profetizou. E anos mais tarde se cumpriu aquilo, o decreto da parte de Deus contra essa nação que até então amedrontava todos os demais. 1.3. O julgamento de Nínive. Havia um costume entre os ninivitas de levarem os ídolos das nações vencidas para a sua terra, em sinal de superioridade de seus deuses. O que eles faziam? Conquistava determinada nação, pegava lá as estátuas, os ídolos daquelas nações conquistadas, seus deuses, e levavam isso lá para a sua cidade, para chegar lá e mostrar que o Deus dos ninivitas, os deuses assírios, era superior a todos aqueles deuses que eles capturaram. Eles tinham esse costume. Era um povo arrogante, pois se diziam mais poderosos que o Deus de Israel. Nós temos aquele momento da história quando Senaqueribe vai invadir Judá, e ele começa a amedrontar o povo e dizer: será que o rei Ezequias vai conseguir, juntamente com o seu Deus, ser superior a nós? Ele zombando do Deus de Israel. Contudo, Deus traria sobre eles o seu juízo, e toda aquela potência que dominava o Oriente Médio iria cair. Mesmo aqueles que se julgam indestrutíveis estão sob o domínio de Deus, e nada foge ao seu controle. O servo de Deus pode descansar, porque Deus é o Senhor da história, e no momento certo, ele agirá em favor de seus filhos. Então Deus nunca perdeu o controle da história. Mesmo aquele exército se julgava superior, poderoso, se julgava mais forte que o próprio Deus de Israel, que é o verdadeiro Deus, o nosso Deus, eles tiveram que se submeter ao poderio de Deus. E aí o comentarista coloca para nós o seguinte, no Bispo Oídes do Carmo, escreve para nós o seguinte: no ano 612 a.C., os medos e os babilônios conquistaram Nínive. Essa grande cidade que durante séculos, com expedições de conquista e ocupação, com torturas de terror, deportações em massa, tirando os povos das suas terras e levando para outros lugares, só causara sangue e lágrimas através do mundo antigo, foi finalmente destruída.
Nabonassar, governador da Babilônia, fez-se proclamar rei e firmou aliança com os medos. Siachares atacou Nínive com a ajuda dos citas e dos babilônios. Derribaram os muros da poderosa e soberba cidade. Saquearam-na e depois atearam fogo no que restou. Como que eles invadiram a cidade? Os historiadores relatam que alguns historiadores chegam a afirmar, tá? Isso são correntes de estudos, que eles conseguiram represar de uma certa forma o rio, que esse represamento depois causou uma grande enchente, que a força da água foi tão forte, porque a cidade era abastecida por 4 rios que vinham de fora, e essa força da água foi tão grande que conseguiu derrubar as muralhas. E ao derrubar as muralhas, eles invadiram, destruíram tudo que tinha lá dentro e colocaram fogo no que sobrou. Então essa inundação foi tão forte que ela saiu destruindo inclusive o palácio, pelo que os historiadores relatam. Tá? Então, só para os irmãos terem uma ideia, que foi usada uma estratégia pela permissão de Deus, que através da permissão de Deus foi usada uma estratégia por esses inimigos, represaram a água, destruíram as muralhas, tá? Invadiram a cidade e ao invadir a cidade, destruíram tudo que sobrou lá dentro. Então o Império Assírio foi destruído dessa forma. Bom, esse foi o tópico primeiro, que nos situou um pouco sobre quem era esse império, quem era o profeta Naum e o julgamento de Nínive. No tópico 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a bondade e a ira de Deus. O profeta anuncia o arrependimento como elemento necessário para escapar da ira de Deus e experimentar a sua bondade. Nós temos várias passagens bíblicas, também inclusive no Novo Testamento, Mateus, as mensagens de Jesus, por exemplo, as mensagens de João Batista, por exemplo, as mensagens de vários profetas, inclusive também no Apocalipse do Novo Testamento, nós vemos diversas passagens bíblicas conclamando as pessoas a se arrependerem. A mensagem de arrependimento é uma mensagem bíblica. Então nós vemos em várias passagens bíblicas que aqueles que se arrependem dos seus pecados, ele escapa da ira de Deus e experimenta a sua bondade. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e ao culpado não tem por inocente. Na sua misericórdia alcançaria todo pecador como demonstração de seu poder. A sua bondade e longanimidade estenderia àqueles que permanecessem fiéis. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. Então, alguns pontos interessantes dessa introdução ao tópico 2, que fala que a misericórdia de Deus ela é superior. Ela alcança todo pecador como demonstração do seu poder. Aqueles que se arrependem, eles têm acesso à misericórdia de Deus. Eles são alcançados pela misericórdia de Deus. A pessoa que está vivendo no pecado, se ela se arrepender, ela alcança a misericórdia de Deus. Mas aqueles que não se arrependem, eles se afastam de Deus. Isaías capítulo 59 fala no versículo 1 que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos não estão agravados para abençoar e salvar. Mas o versículo 2 vem destacar que as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles causam divisão entre nós e o nosso Deus. E é interessante também, Lamentações capítulo 3, versículo 21 até o 24, vem destacar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus tem misericórdia de nós, Deus tem nos alcançado, Deus tem nos sustentado, mas nós precisamos nos arrepender também dos nossos erros, dos pecados e nos voltarmos para Deus. Então a mensagem que o profeta Jonas entregou para Nínive é que eles precisavam se arrepender. E num determinado momento da história, eles se arrependeram. Eles se voltaram para Deus, mas pouco tempo depois se esqueceram de Deus e ao se afastar de Deus novamente, eles alcançaram então o juízo de Deus. Eles se afastaram de Deus e o que sobrou para eles foi o juízo de Deus e não mais a misericórdia, porque eles se afastaram de Deus. Bom, o 2.1 fala consolo e esperança. Embora o livro de Naum contenha duras palavras para a cidade de Nínive, nós vimos no capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, versículo 7,
Para Judá, assim como as outras nações que viviam aterrorizadas pela dominação assíria, saber que todo aquele império chegaria ao fim era de fato um sopro de esperança. Em meio àquele cenário de opressão e desalento, Deus usa o profeta Naum em meio ao caos que a cidade de Judá se encontrava por ter sido saqueada e destruída pelos ninivitas. Importa saber que, seja qual for a força e o poder do oponente, nada se compara ao poder de Deus. Meu amado, independente daquilo que você está vivendo hoje, independente do inimigo que tenha se levantado contra você, nada é capaz de se opor e ser superior ao poder de Deus na sua vida. Voltando à introdução do capítulo 2, tópico 2, nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Quando nos arrependemos, nos voltamos para Deus e permanecermos fiéis a Ele, Ele com a sua mão de poder e misericórdia nos alcança. O Salmo 23, no versículo 6, o último versículo, fala que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Mas existe um segredo: permanecer fiel. Nínive se arrependeu quando o profeta Jonas pregou? Sim, Nínive se arrependeu. Mas eles não permaneceram fiéis àquilo que eles haviam se arrependido. E ao voltar às práticas do pecado, ao voltar às práticas do erro, veio então a mensagem de condenação contra Nínive. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Se nós nos arrependemos, precisamos permanecer fiéis a Deus. Precisamos buscar em Deus graça para permanecer. Se nós permanecermos, a graça e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. Bom, é interessante, o suplemento professor aqui no 2.1 fala que as passagens do Velho Testamento, que apresentam o Senhor como guerreiro, como vingador, cheio de ira, devem ser interpretadas à luz do amor de Deus, revelados na pessoa de Jesus Cristo. E nos ensinos do Novo Testamento, a ira, o furor e a indignação e a vingança são expressões que descrevem a justiça de Deus. Não é que Deus é mau, mas Deus é justo. É isso que nós precisamos ter em mente. A justiça de Deus no seu modo de tratar os seus inimigos ou os rebeldes contra a vontade divina. Temos que reconhecer que a vingança do Senhor é bem diferente do espírito vingativo do homem, porque sempre se harmoniza perfeitamente com o supremo amor de Deus. O Deus da justiça é o Deus de amor que governa o universo. Precisamos ter cuidado com isso. E ao ler Naum, por exemplo, falar, Deus vingou contra o povo assírio, então significa que eu também posso me vingar. Não. A vingança, a ira, o furor de Deus está atrelado à sua justiça. E também é um Deus que é amoroso. E a vingança humana ela está apenas atrelada ao distanciamento de Deus, ao afastamento daquilo que Deus quer que nós sejamos. A Bíblia nos orienta hoje a orar pelos nossos inimigos. Bom, o 2.2 fala sobre a restauração de Judá. Então, no tópico 1, nós vimos sobre o cenário. No tópico 2, nós estamos estudando sobre a bondade e a ira de Deus. Primeiro, estudamos sobre consolo e esperança para Judá, que foi o 2.1. O 2.2 fala sobre a restauração de Judá. A promessa de restauração de Judá representa a justiça de Deus sobre a iniquidade de um povo opressor, cruel e arrogante. Em tempos passados, a Assíria foi usada como instrumento da disciplina de Deus para o reino do norte. Ainda assim, a remanescente Judá pouco aprendera com o que seus compatriotas passaram. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Vamos dar uma pausa aqui para entender. Deus permitiu que a Assíria então invadisse Israel, Samaria e dominasse então o reino do norte, conquistasse. Isso foi permissão de Deus como instrumento de disciplina, porque se a gente parar para pegar a história do reino dividido, nós vamos relembrar o seguinte: ao longo da história do reino de Israel, o reino do norte, a Bíblia vai relatar que nenhum rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas ao longo da história do reino de Judá, e em 722, então, antes de Cristo, o reino de Israel do reino norte já havia sido conquistado e foi eliminado.
Mas o reino de Judá, o reino do sul, Jerusalém, cuja Jerusalém era a capital, ele permanece uns anos a mais. Por quê? Porque uma das explicações é que no reino do norte nenhum rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Todos foram os maus. No reino do sul, periodicamente, alguns reis se levantaram, exemplo, Josias, Ezequias, se levantavam e voltavam novamente com o culto de adoração a Deus. Então eles voltavam novamente a buscar a presença de Deus. Mas nem com o aprendizado de que anos antes o povo de Israel, o povo reino do norte, havia sido conquistado, Judá aprendeu com a história. Nem assim Judá aprendeu. Porque viram o que aconteceu com os assírios conquistando Israel, reino do norte, e nem assim Judá permaneceu fiel a Deus. Foi passando o tempo, foi passando a história, e mais de 100 anos depois, em mais ou menos 586 a.C., nós vamos ver que o rei Império Babilônico então vai e conquista Judá e leva cativos os habitantes de Jerusalém. Por quê? Porque eles não aprenderam com os erros do seu compatriota. Amados, isso é muito profundo. Nós precisamos aprender com os erros do passado, mas não aprender de ficar remoendo, preso numa depressão pelo que cometeu no passado. Não. Mas nós precisamos aprender com os erros que nós cometemos no passado para não mais voltarmos a cometer. Nós precisamos aprender com maturidade cristã, não é apontar o dedo e julgar, não é isso. Mas com maturidade cristã, nós precisamos aprender com os erros até mesmo das outras pessoas. Mas em que sentido? De que aquilo que ele praticou, que foi um erro, eu não devo praticar. Eu preciso aprender com essa situação de um erro de determinada pessoa a não praticar o mesmo erro. E Judá teve essa oportunidade de olhar para o que Israel tinha feito, de olhar que eles foram cativos e não praticar as mesmas coisas, de praticar idolatria, se afastar do Senhor, adorar outros deuses. Eles tiveram a oportunidade de se voltar exclusivamente para Deus e não o fizeram. Tanto é que poucos anos depois eles também foram conquistados pelo inimigo. Bom, a promessa de restauração nada tinha a ver com os merecimentos do povo de Judá. Isso é interessante demais também. Mas estava baseado no caráter gracioso de Deus, em sua infinita misericórdia e sua inabalável fidelidade à aliança feita com seus servos no passado. Então a promessa que a profecia de Naum, ele transmite juízo para Nínive, transmite juízo para os assírios, mas também transmite promessa de consolo e restauração para Judá. E o mais interessante é que essa promessa de restauração para Judá não é porque Judá era bonzinho, não é porque Judá estava andando tudo certinho, de acordo com a vontade de Deus, não. Mas é porque Deus velava pela sua promessa, pela sua palavra, que foi feito anos antes, para justamente a sua aliança feita com os antepassados. Um exemplo, quando Deus chama lá em Gênesis capítulo 12, Abraão, chama Abraão, sai da sua terra, sai da terra vai para o lugar que eu te mostrarei, e ali Deus faz promessas. E ali Deus começa a fazer promessas, e depois vem Isaac, Jacó, e Deus permanece fazendo promessas, Deus permanece fazendo alianças com o povo de Israel. E Deus, anos depois, permite que Israel seja escravo no Egito, tira Israel do Egito, leva para uma terra que manda leite e mel, leva para uma terra farta, e ali Deus novamente renova a sua promessa para Israel. Então nós estamos vendo que no desenrolar da história Deus fez promessa. Então quando Deus agora fala através do profeta Naum uma mensagem de consolo, uma mensagem de restauração, não era porque Judá era merecedora, mas é porque Deus estava mostrando para Judá que Deus se lembrava do seu conserto. Se você permanecer fiel àquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos permanecer fiéis naquilo que Ele exige de nós. Bom, o 2.3, a vitória de Deus. O livro do profeta Naum apresenta o julgamento de Deus sobre os ninivitas. E sobre a ótica humana, pode parecer um julgamento passional para um Deus de misericórdia e bondade. No entanto, há de se ressaltar que a conduta dos ninivitas com seus adversários era de uma barbaridade sem precedentes.
Além de matar, saquear, eles também usavam a tática da tortura, com requintes e crueldade, para infligir medo e implantar o terror em todos os povos. Eles usavam o medo dos povos para extorquir e assegurar que eles lhe pagassem altos impostos, sustentando assim o seu estilo de vida e a manutenção do seu numeroso exército. Nós já comentamos sobre isso na introdução desse estudo. Mas tudo isso teria um fim. Deus já havia decretado isso por meio do profeta. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os seus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos seus mensageiros. Então nós já vimos a introdução desse estudo, a gente está caminhando para o final já aqui, justamente os requintes de crueldade, tudo isso que os ninivitas faziam, os assírios, o Império Assírio fazia contra os seus oponentes. E agora Deus, através de Naum, está decretando o juízo contra eles, reforçando que através do juízo eles também seriam exterminados. Não é que Deus estava sendo bonzinho com Judá e mal com Nínive. Não. Deus estava usando o seu justo juízo, aplicando a pena por aquilo que eles mesmos haviam cometido. E não faltou oportunidade de arrependimento. Vamos nos lembrar dos profetas Jonas, mais de 100 anos antes. Bom, Naum ensina que Deus castiga a violência, a idolatria, as práticas comerciais humanas, o materialismo e a crueldade. O instrumento da destruição de Nínive seria o próprio Deus. O próprio Deus, através da permissão do próprio Deus, Nínive seria destruído pelos seus atos de erro. Para nós finalizarmos, caminhando para o final, tópico 3. Naum para hoje. O mais interessante dos profetas, de toda a Bíblia, a palavra de Deus que ela é viva e eficaz, mas o mais interessante de estudarmos profetas, por exemplo, é que nós vemos um profeta Naum, que é pouco conhecido, um livro pequeno, que teve uma mensagem de juízo para a Síria, para Nínive, mas essa mensagem se aplica também aos nossos dias de hoje. E é isso que nós vamos ver no tópico 3, Naum para hoje. A tônica do livro de Naum é a justiça de Deus e deve ser uma mensagem para todos os tempos. Muito embora a justiça de Deus seja incompreensível aos parâmetros humanos, é certo que ele trará juízo sobre toda iniquidade. O Senhor não perdeu e não perderá o controle dos acontecimentos. E no tempo determinado por ele, fará a sua intervenção, como tem acontecido na história em todas as épocas. Já falamos sobre essa questão justamente. Deus nunca perdeu o controle, nem no passado, e nem no futuro, e nem atualmente. Então todas as coisas estão sob controle de Deus. E aquilo que pode parecer incompreensível à mente humana, na verdade são os parâmetros de justiça da parte de Deus. 3.1. Nós vamos falar então a justiça de Deus. A palavra do Senhor sempre irá se cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sejam palavras de bênção ou de juízo. Isso significa que não há ninguém tão orgulhoso e cheio de si que não seja alcançado pelo juízo de Deus, mas também ninguém tão pecador e arrependido que não seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Amados, isso é uma verdade absoluta. Não existe ninguém soberano, superior nesse mundo que possa dizer que não será alcançado pela justiça de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, não existe ninguém tão pecador que não possa ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Então a misericórdia do Senhor está disponível para alcançar a todos aqueles que se voltarem para Ele, mesmo o maior pecador. E também a justiça de Deus vai alcançar a todos aqueles poderosos que perseguem o povo de Deus e que se acham superiores e soberanos a Deus. Bom, Deus aplica a sua justiça de forma imparcial. Deus não tem prazer na condenação da humanidade, mas a iniquidade afasta o homem de Deus e a sua justiça não pode falhar. São os nossos pecados, as nossas iniquidades, como nós falamos em Isaías capítulo 59, que nos afastam de Deus. Bom,
3.2. Deus se compadece do que neles confiam. A palavra do profeta Naum trouxe contentamento ao povo de Judá, pois assegurava-lhe que Deus não os havia desamparado, ainda que tivessem muitas vezes e de muitas maneiras se afastado dos caminhos do Senhor. A verdadeira confiança não deve estar fundamentada em qualquer outra pessoa a não ser Deus, ainda que alguém seja detentor de muitos poderes e influência na sociedade. Os que confiam no Senhor permanecem firmes e atravessam com confiança as aflições, tentações e dificuldades quaisquer que sejam circunstâncias adversas. A Bíblia relata que os que permanecem e confiam no Senhor permanecerão firmes para sempre e não se abalarão como os montes de Sião. Aqueles que confiam, colocam sua confiança em Deus, permanecerão firmes. Nada os abala. E justamente o 3.2 vem nos chamar atenção para isso, que Deus compadece daqueles que nele confiam. Novamente eu venho perguntar, onde está sendo posta a sua confiança? A Bíblia relata que uns fazem menção de carros e cavalos, uns confiam em carros, cavalos. Se nós trouxermos para a realidade dos nossos dias atuais, algumas pessoas confiam nas suas riquezas, no dinheiro que tem no banco, no seu poderio político, no seu poderio militar. Mas nós que servimos ao Senhor, faremos menção do nome do nosso Deus. É nele que a nossa confiança está posta. Os que confiam no Senhor revelam de muitas facetas do nosso relacionamento com Deus. Os que confiam no Senhor são também aqueles que o temem, que o amam, que o conhecem. São aqueles que compreendem sua total dependência dele. E para nós finalizarmos, 3.3, o último tópico, subtópico do nosso estudo, fala sobre a soberania de Deus. Naum foi um profeta ousado em sua época. Já parou para pensar? Profetizar contra o maior império da época? Complicado, hein? Tinha que ter muita convicção daquilo que Deus queria para a vida dele. Pois sua ascendência assegura a soberania de Deus e a dominação da poderosa e temida Nínive. A profecia foi cumprida por meio da união do povo babilônico e do povo medo, que contavam com numerosos exércitos, derrotando assim a poderosa Assíria. Não vamos confundir com a Síria. Esse aqui nós estamos falando do Império Assírio, da Assíria. Ainda que nem todas as nações invoquem ou sirvam ao Senhor, a soberania de Deus se estende sobre elas também. E o comentarista coloca um complemento para nós. Deus é governante soberano do universo e de todos os assuntos humanos, e os seres humanos são responsáveis perante Deus pelas escolhas morais que fazem e pelas ações que realizam. Sim, a Bíblia ensina duas coisas: a soberania de Deus, soberania divina, e a liberdade humana. E as duas são verdadeiras. O livre-arbítrio ele existe. Deus ele é soberano, mas ele nos deu livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio nós podemos ter escolhas. As escolhas podem ser certas ou erradas. Se escolhermos errados, nos afastarmos de Deus, sofreremos também a consequência do juízo de Deus. Ambos, o governo soberano de Deus e os atos morais dos irmãos deles, estavam ativos. Está falando aqui sobre os irmãos de José, as escolhas que eles fizeram. Amados, e a conclusão fala para nós. Devemos sempre lembrar que o amor e a misericórdia de Deus estão disponíveis e sempre alcançam aqueles que se arrependem. O segredo, voltando lá na palavra que nós iniciamos esse estudo, é necessário se arrepender. Que se arrepende sinceramente de seus pecados. É Deus quem justifica os humilhados e sustenta aqueles que o amam e o servem com inteireza de coração. Se você se arrepende com o coração íntegro e sincero diante de Deus, Deus terá misericórdia também da sua vida. Se Nínive permanecesse com arrependimento após o arrependimento que foi promovido na época do profeta Jonas, eles não estariam sendo corridos em juízos agora. Mas eles se voltaram para o pecado. Esqueceram do arrependimento e se voltaram para o pecado. E por se voltar para o pecado, o juízo de Deus veio sobre eles. Que essa lição seja de profundo aprendizado para nós no dia de hoje. Que nós possamos ter em mente que é necessário nos voltarmos para o Senhor e permanecermos firmes.
Que Deus em Cristo Jesus esteja te abençoando, abençoando a sua casa, a sua família. Que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor e uma semana abençoada. E não vamos perder, domingo que vem, se você tiver oportunidade, a partir das 8 horas da manhã nós estaremos na Escola Bíblica Dominical, na sede, nas nossas congregações. E a partir das 10 horas da manhã também de forma online aqui no canal da igreja. E se você tem sido abençoado por esse canal, tem levado bênção até a sua casa, abençoe também outras pessoas, divulgue, não para o crescimento da igreja, para o crescimento de inscritos no canal da igreja, não, mas para que mais pessoas sejam alcançadas também por essa palavra de bênçãos da parte de Deus para a vida deles. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.